Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que alegrastes o mundo com a missão do vosso Filho, pela intercessão da Virgem Maria, concedei-nos gozar a alegria da vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a liturgia da sexta-feira, da sexta semana da Páscoa. São João nos diz no Evangelho: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos. Novamente o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, tenhamos em conta aquilo que Jesus quer dizer para nós. E nós choraremos e lamentaremos, mas o mundo se alegrará. Pelo quê? Somente pela paixão e morte do Senhor? Não. Esse é um início. Se sentir a ausência do Senhor é um início para nós. Como um sofrimento de não vermos, não tocarmos, não vivermos nele, não sentirmos mais ele, a sua presença do modo como gostaríamos. Mas o mundo se alegrará. Então, para nós será uma tristeza viver também aquilo que Jesus nos pede, nos ensina. Não uma tristeza porque queiramos que seja tristeza, mas simplesmente pelo fato da ausência, aquela alegria que o mundo aparentemente apresenta, irmão e irmã. Como bem sabemos, o mundo apresenta uma certa alegria, mas que sabemos não é real segundo o coração de Deus, segundo a sua vontade. Jesus assim nos dá um modelo para que tentamos compreender um pouco aquilo que vamos viver. Qual é o modelo? A mulher. A mulher nas dores de parto, ela sofre, ela sente, porém, ao ver a criança nascida, vem a grande alegria, e a tristeza é esquecida, a dor é esquecida, tudo é esquecido. Isso para nós é o quê? A vida eterna. Para nós, é como diz São Paulo, também toda a criação geme em dores de parto. Ou seja, nós vivemos nestas dores de parto, nos sofrimentos necessários, como um parto, uma mulher no momento do parto. Nós também sofremos para nascermos na vida eterna. Mas Jesus nos chama a ter esta confiança, a lembrar aquilo que virá, e com isso já vermos, de certo modo, a alegria da vida eterna que nos espera, e não sofrermos de modo desesperado, ou ainda de modo inconformados, porque não temos a alegria que gostaríamos segundo aquilo que o mundo dá. Mas nós temos vivido assim a nossa vida de fé, a nossa busca do céu. Salmo 46, 47 nos diz: o Senhor é o grande Rei de toda a terra. E assim segue adiante dizendo: os povos sujeitou ao nosso jugo e colocou muitas nações aos nossos pés. Foi ele quem escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu bem-amado. Todas as nações se colocaram sob o jugo
do povo do Senhor, porque o parâmetro, a medida da vida é a vida eterna. Por isso, aqueles que vivem para o Senhor Deus. Por fim, a primeira leitura de Atos nos diz: estando Paulo em Corinto, uma noite, o Senhor disse-lhe em visão: não tenhas medo. Continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galião era procônsul na Caia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo, levaram-no diante do tribunal, dizendo: este homem induz o povo a adorar a Deus do modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus, dizendo: judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas como é questão de palavras, de nomes e de vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. Galião mandou-o sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. Galião não se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Vemos o Senhor que incita Paulo a continuar a missão de falar da sua palavra, de falar de Cristo a todos, mesmo com tudo aquilo que havia passado, as perseguições, as dificuldades, pois ainda haviam muitos para que se convertessem ao Senhor Deus. E assim Paulo faz. É levado diante do tribunal, mas não dá em nada. Por quê? Porque não era da vontade de Deus que aquilo se cumprisse. O mal não teve força sobre Paulo, porque Paulo foi fiel ao Senhor. Pela fidelidade ao Senhor, parecia que ele realmente ia sofrer as consequências, mas ao final foi justamente o contrário. Não passou pelo pior porque foi fiel ao Senhor e o Senhor livrou pela sua fidelidade. Nós, diante de tudo que nos acontece, diante dos lugares onde o Senhor nos coloca, nós temos vivido esta fidelidade ao anúncio do Senhor, da sua palavra, o nome de Jesus a todos que o Senhor nos envia? Ou temos temido para não perder situações e coisas em nossa vida? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos tudo aquilo que o Senhor nos propõe. E assim, sendo fiéis à sua vontade, à sua palavra, mesmo que com sofrimentos e dores, possamos caminhar rumo ao céu com essa consciência de que o céu nos espera e que as dores são somente temporárias. E assim, vivendo para o Senhor, anunciando o seu nome a todos, possamos um dia chegar à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.